Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Foco em Química. Eu sou o professor Zé Maria e hoje na nossa aula estaremos abordando as propriedades específicas da matéria. Pessoal, como o nome já diz, propriedades específicas da matéria são aquelas características que poderemos identificar um material, identificar um composto de uma substância analisando as suas características. Por exemplo, nós temos quatro substâncias diferentes. A primeira nós temos aqui o ouro, segundo o ferro, o alumínio e a água. Veja, o ouro é diferente do ferro, é diferente do alumínio e é diferente da água. Ou seja, esses quatro materiais são diferentes um do outro. Dessa maneira, nós podemos identificar quem é o ferro, quem é a água, quem é o alumínio. Por quê? Cada uma tem suas características específicas e são elas que vai determinar o composto a ser identificado. Por exemplo, se eu quero saber quem é o alumínio entre esses quatro, vou utilizar, por exemplo, a densidade ou a cor específica de cada material para identificá-lo entre os demais. Se for para me identificar, por exemplo, a água tem característica específica que esses outros três não têm. E uma delas, a água está no estado líquido, a temperatura ambiente, enquanto os demais estão no estado sólido. Um exemplo de que são propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas estão divididas em três grandes grupos. Primeiro vem a propriedades químicas, segundo as propriedades específicas e a terceira as propriedades organolépticas. Vamos iniciar nosso estudo com as propriedades químicas. O que são as propriedades químicas? São aquelas que se referem à capacidade de uma substância ou material sofrer transformação. Por exemplo, a combustão é uma propriedade da gasolina que a gasolina possui. Quando há essa queima, a sua composição química vai mudar, transformando-se em nova substância. Além da combustão, outros exemplos de propriedades químicas são a oxidação, redução e a reatividade. Veja, as propriedades químicas, para deixar claro, são a capacidade de certas substâncias sofrer transformações. Esse sofrer transformações há um surgimento de uma nova substância, ela vai passar pela reação e vai ter, no final da reação, uma nova substância. Por exemplo, aqui nós podemos usar o ferro. Deixei aqui o ferro. O ferro passa pela oxidação, ou seja, a perda de elétrons, que acontece no surgimento da ferrugem. Essa capacidade de perder elétrons pela oxidação é uma propriedade específica do ferro. Você não vai ver isso no alumínio. Por quê? Porque é uma das propriedades específicas vista tão somente no ferro e outros materiais que há essa capacidade de haver a retirada de elétrons, chamado de oxidação. A mesma coisa acontece na combustão. Nem todo material sofre combustão facilmente, como esse composto aqui, a gasolina. Por exemplo, a água não sofre combustão. Já a gasolina, ela vai passar por esse processo, como o álcool também tem essa capacidade de sofrer essa reação. Vamos agora ver alguns tópicos ou algumas propriedades químicas nos materiais. Vamos lá. O combustível, que é a capacidade de reagir com oxigênio e liberar energia. Por exemplo, a característica do material dele sofrer combustão, como a gasolina, como o álcool. Oxidante, a capacidade de retirar elétrons de uma substância. Foi o exemplo que eu dei do ferro, a retirada de elétron e o surgimento da ferrugem. Corrosivo, a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química. Nós vamos ver isso aí nas substâncias ácidas. Ela tem a capacidade de desgastar um certo material. O explosivo, essa capacidade específica que o material tem de liberar ondas de pressão acompanhadas de gases com curto espaço de tempo.
A efervescência, a capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Um exemplo são os comprimidos antiácido. Ao colocar dentro de um recipiente, você poderá ver surgimento de bolhas. Aquelas bolhas ali são gases. O dióxido de carbono, que passou o antifervescente, passa por uma reação e vai surgir aquelas bolhas. Nem todo material vai ter essa capacidade, essa propriedade de sofrer essa reação produzindo gás. A fermentação, capacidade de transformar o material, a matéria orgânica e produzir energia. Vamos agora entrar na próxima propriedade específica da matéria. Essa é a propriedade física, diferente da primeira, que sofre uma reação, é a capacidade do material sofrer reação. Essa é diferente, propriedade física. São aquelas que podem ser medida, observada sem alterar a composição química. Você vai observar, pode medir, mas não vai alterar. É somente a parte que você pode medir e observá-la. Por exemplo, quando medimos a temperatura de uma amostra de água com um termômetro, ele não vai sofrer nenhuma alteração, continua sendo água. Portanto, a temperatura é uma propriedade física da matéria. Outros exemplos são massa, o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, cor, dureza, coeficiente, solubilidade, entre outros. Por exemplo, da dureza. O ouro é mais duro do que o ferro, são propriedades específicas. Essas propriedades específicas não é química, mas sim física, porque nós estamos falando da dureza do material, da parte física do material, e não daquela possa passar a reação, uma reação química que está surgindo ali. Vamos olhar alguns tópicos de exemplos. O ponto de fusão é um dos exemplos. A temperatura que a substância muda de estado sólido para o estado líquido. Ou seja, cada material ele tem seu ponto de fusão específico. Um vai sair do estado sólido para o estado líquido em, por exemplo, a 15 graus Celsius. Já o outro vai passar a 16, a 17, a 18. Ou seja, o ponto de fusão é diferente para cada material. Cada material vai ter o seu próprio ponto de fusão. Ou seja, a temperatura, a energia que aquela substância vai receber, a energia necessária que aquela substância vai receber para que ela possa passar do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição é a mesma coisa do ponto de fusão, é a temperatura que a substância muda do estado líquido para o gasoso. A densidade é a quantidade de matéria em determinado volume. Um exemplo clássico, se eu lhe perguntar qual é que pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? Lógico que você vai dizer que o peso são iguais, é 1 kg, tanto do ferro como do algodão. Agora, se eu perguntar a você, quem ocupa mais volume? 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? Veja, o peso é igual, mas a capacidade de compor um volume, ocupar um volume, é específico para cada um. Ou seja, o espaço ou volume ocupado pelo algodão é muito maior do que o do quilo do ferro. Essa é uma característica específica da matéria, uma característica física, a solubilidade, que é a capacidade de uma substância dissolver ou não em um determinado líquido. Por exemplo, nós podemos a capacidade do açúcar dissolver em água, o sal dissolve em água, mas se você colocar, por exemplo, a areia não vai dissolver em água. Então, cada substância tem a capacidade de dissolver ou não. A condutividade elétrica refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em condutor, semicondutor ou isolante. Por exemplo, o cobre, o alumínio são bons condutores, né? Já o plástico, ele é um isolante. Maleabilidade permite a modelagem de um material em afinar em lâmina. É outra característica. Por exemplo, o alumínio você consegue passar por uma modelagem e transformá-la em faca, como o bronze. Já outros materiais não têm essa mesma capacidade. Magnetismo.
a propriedade de atração, repulsão de determinados materiais. Um exemplo é os ímãs, né? A ductibilidade, a capacidade do material suportar deformação sem romper. A dureza, resistência do material à deformação pela aplicação de uma força. Viscosidade, resistência de um fluido ao escoamento. São aqueles líquidos mais viscosos, como um exemplo, o leite condensado, ele é viscoso. Então, são a dificuldade de escoamento. Vamos para o próximo tópico. E a outra característica da matéria, outras características específicas da matéria, que está no grupo das propriedades organolépticas. O que seriam as propriedades organolépticas? As propriedades organolépticas são percebidas pelos órgãos do sentido. Por esse motivo, podem ser discutíveis, uma vez que as pessoas têm percepções diferentes acerca de algum sentido, tal como em relação ao sabor, certo? Então, as propriedades organolépticas são aquelas que você consegue observar com os sentidos. Por exemplo, odor, sabor, cor, né? O brilho, a textura e o som. Então, você consegue observar, consegue identificar através dos seus sentidos. Vamos para algum. Odor. O cheiro classifica a substância em adorantes, quanto as inodoras que não possuem cheiro, ou seja, são sentidas pelas células olfativas. Já o sabor são substâncias que podem ser classificadas em doce, amarga, azeda ou salgada, pelo reconhecimento do sabor nas papilas gustativas. A cor do material é gerada pela frequência de onda luminosa que é refletida e percebida pela visão. A textura, a superfície de um material pode ter um aspecto rugoso, liso, áspero ou macio, de acordo com a percepção do tato. Som, são vibrações, você consegue identificar o som, né? Que, ao penetrar os nossos ouvidos, produz sensações auditivas. Pessoal, essa aqui é a nossa aula de propriedade específica da matéria. Aguardo vocês nas próximas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo aqui no canal da Química. Até a próxima aula.